Bom dia, turminha do quinto ano. Olha só, meus amores. Eu irei fazer uma pequena leitura, tá? Desses 4 capítulos, tá certo? Que é Patrimônio Histórico, Patrimônio Nacional, Patrimônio Brasileiro e Celebrações e Saberes da Cultura Popular, tá certo? Vocês acompanhem comigo no livro volume 4, tá? Para que eu possa ajudar vocês, tá? Nessa leitura e na explicação. Então vamos lá. São capítulos pequenininhos, tá certo? Onde eu vou fazer aqui um resumo sobre ele, tá? Então, a origem do patrimônio. Desculpa. Homens e mulheres que viviam na cidade de Roma há muitos anos falavam uma língua chamada latim. E essa língua do latim, ela deu origem a várias outras línguas, inclusive a nossa da língua portuguesa. Os antigos romanos, eles chamavam de patrimônio de patrimonium. Todos os pertences de um rico, pai de família, isso era terra, casas, objetos dentro da casa, animais, esposa, filhos e pessoas escravizadas. Isso tudo era chamado de patrimônio. Depois da morte do pai, né, do pai que seria responsável e dono disso tudo, ele poderia repassar essa herança, tá, para o filho mais velho, certo? Assim, mesmo quando o chefe de família morria, a posse deles continuavam a existir, porque iria passando sempre para o filho mais velho. Mas atualmente, né, a palavra patrimônio, que é como eles chamavam os romanos, que era de patrimônio familiar, esse patrimônio é um conjunto de posses de uma pessoa que passa para um ou mais herdeiros após a morte do seu dono. Hoje em dia, os patrimônios passou a ser de todos os filhos, né? Os herdeiros, esposa e filhos, que antes não era assim, era só para o filho mais velho, tá? Assim como cada família tem seu patrimônio, também existe patrimônio de grupos religiosos, cidades, países e de toda uma humanidade. E aí a gente vai estudar esses diferentes tipos de patrimônio, tá? Então, existem vários tipos de patrimônios que que tem esse conceito, né, de patrimônio. Atualmente, podemos dizer que patrimônio é um conjunto de elementos que conta aí a história de um povo, né, da cultura de um povo, que, com sua relação com a natureza, o patrimônio é um legado. Legado que recebemos do nosso passado e transmitimos para as regras futuras. Podemos classificar patrimônio em cultural e natural. Então, legado é algo em que é transmitido de geração para geração, tá? E aí, qual é o significado de patrimônio cultural e patrimônio natural, tá certo? Então, o patrimônio histórico, né, ele pode ser construção, um local, um objeto ou uma obra de arte que tenha importância para a história de uma comunidade, de uma nação inteira ou da humanidade. O patrimônio histórico ele deve ser protegido de pichações, vandalismo ou pois pertence a todos, tá? Então ninguém pode estar fazendo isso com patrimônios históricos. Por muito tempo foram considerados patrimônios históricos apenas os bens que apresentavam a história das elites, que eram as elites portuguesas, né? A partir de 1970 passaram a ser considerados patrimônios históricos os bens que representavam a história de qualquer grupo de uma sociedade, certo? Então, patrimônio cultural ajuda tanto a contar a história quanto a conservar a identidade daquele povo. Podemos considerar patrimônio cultural praça, danças, lendas, comidas típicas, religiões, festas e tantos outros elementos, certo? Então, o patrimônio cultural se divide em material e imaterial. Patrimônio material são bens arqueológicos, históricos, científicos ou artísticos, que podemos aí pegar com a mão. Isso pode ser casas, pinturas, ruas, praças, fazendas e tantas outras coisas. Já o patrimônio imaterial, ele está relacionado a uma forma de ser das pessoas. Isso é crenças, saberes e as práticas que nem sempre podemos pegar com as mãos. Então, dança, lendas, comidas, mitos, isso tudo são culturas imaterial, certo? Bens culturais imaterial.
E aí a gente está vendo aqui o exemplo de alimentos. Alimento é considerado bens culturais imaterial, certo? Patrimônio natural. O patrimônio natural, né, está relacionado a ambiental e é composto de áreas que representam a importância do meio ambiente. Muitas dessas áreas representam a história da relação das pessoas com a natureza. Podem ser considerados patrimônios naturais, parques, cachoeiras, praias, baías, formações rochosas, matas. Existem áreas de preservação do patrimônio ambiental em várias cidades. Algumas situações de pessoas, não, algumas dessas áreas são muito frágeis, por isso é proibido a habituação de pessoas. Tá? Em outras áreas é permitido sim que as pessoas possam visitar, passear, mergulhar e desfrutar desse patrimônio da natureza. De qualquer forma, toda área de patrimônio ambiental deve ser protegida. É responsabilidade do visitante recolher o lixo, né, o seu próprio lixo, não estragar as plantas, não caçar animais. Afinal, o patrimônio pertence a todos, não só a uma única pessoa. E aí o patrimônio da humanidade, né, cada grupo social e religioso, cada cidade, estado ou país tem patrimônios culturais, históricos e naturais. Isso é verdade. Há também construções de parques e obras de arte que são considerados patrimônio da humanidade ou mundiais. Eles são assim, são considerados porque são importantes para todas as pessoas do mundo. Quem será que define aí o patrimônio mundial? É a ONU, gente. A ONU, vocês lembram dessa ONU? Que é o quê? A Organização das Nações Unidas. Vocês lembram disso? Lembra dessa organização? Essa ONU ela foi criada após a Guerra Mundial. Vocês lembram também disso? Que era para quê? Para auxiliar as vítimas de guerra, para evitar novos conflitos, para que se tenha uma harmonia entre os países. E também garantir a dignidade de todas as pessoas, né, por meio dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também foi criado através da ONU. Então, o combate à violência e à rivalidade entre esses povos se tornou uma das maiores preocupações dessa organização, que é a ONU. Em 1972, representantes de vários países reuniram-se com a ONU e firmaram uma Convenção do Patrimônio Mundial. Isso foi importante, pois toda a humanidade passou a ser considerada uma só, sem rivalidade, sem inimigos, com um único patrimônio em comum. Isso reforça a ideia de que a humanidade é formada por cidadãos com direitos iguais, mas com modos de viver diferentes. Um monumento pode ser considerado ao mesmo tempo patrimônio mundial e patrimônio nacional, estadual e municipal, certo? Então, nós aqui trabalhamos o primeiro capítulo e vamos dar continuidade em relação a patrimônio nacional, tá certo? Porque aqui a gente falou em patrimônios históricos, agora é patrimônio nacional. Então, aqui no Brasil, existem vários patrimônios, né, que foi deixado por vários povos. Então, o Brasil ele foi ocupado por portugueses a partir do ano de 1500, né? Com o passar dos anos, certo? Os colonos que aqui vieram, né, foram acumulando os bens, formando assim um patrimônio particular deles. Os portugueses também criavam comunidades unidas, que é pelo catolicismo, como em Portugal, que também era assim. Essa comunidade construíram capelas, igrejas e muitas cidades surgiram ao redor desses edifícios. Para os portugueses, no Brasil, as igrejas eram parte do patrimônio da comunidade deles. Antes da chegada dos portugueses, haviam indígenas morando no Brasil. Depois foram trazidos muitos africanos na condição de escravo, né? Vocês também sabem disso. Será que esses grupos tinham algum patrimônio? E aí? A ideia de patrimônio nacional não existia no Brasil antes de 1922. Nesse ano, o Brasil se tornou independente de Portugal. Aos poucos, os habitantes do Brasil passaram a se interessar pelo desenvolvimento de uma identidade nacional. E aí a gente vai nas coleções imperiais. Então, Dom Pedro e Dom Pedro II, eles foram os imperadores do Brasil após a independência. Eles adoraram
adoravam objetos antigos e colecionava raridades do Egito e também na Grécia e de Roma, certo? Então, segundo a moda, entre os europeus mais ricos na época, durante o Império, muitas relíquias foram trazidas para o Brasil, como moedas gregas e múmias egípcias. A cultura da antiguidade era muito valorizada pelos imperadores e pelas elites. A coleção egípcia dos imperadores se tornou parte do patrimônio público brasileiro depois do fim do governo imperial em 1889. Essa coleção ela estava guardada desde então no Museu Nacional e no Rio de Janeiro. Infelizmente, devido ao incêndio que atingiu o prédio do museu em setembro de 2018, muitas dessas peças foram perdidas, certo? E aí a gente vai ver agora na criação nacional, tá, gente? Após a proclamação da República em 1889, aumentou aí o interesse na construção de identidade cultural brasileira. Durante esse governo que foi de Getúlio Vargas, houve aí a preocupação com a memória e a história do Brasil. Um dos objetivos de Getúlio Vargas foi fortalecer a identidade nacional. Assim, no ano de 1937, ele foi fundado o Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que era o SPAM. Então, esse SPAM, ele fez com que fortalecesse a identidade nacional, tá? E esse órgão do governo, ele tinha uma função. Qual era essa função? De pesquisar, de definir quais obras de arte e construções faziam parte do patrimônio nacional, tá? Na época, o SPAM, ele não existia a preocupação, não existia preocupação como patrimônio imaterial, apenas com o material. Atualmente, o SPAM se chama Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é IPAM. Então, não existe mais o SPAM, é o agora IPAM, que ficou no lugar. Ele continua responsável pelo tombamento dos bens culturais. Tombar significa fazer um tombo, ou seja, é registrar algo em um arquivo público. Quando um bem é tombado, ele não pode ser destruído, estragado ou muito menos alterado, pois é considerado um tesouro público, certo? E agora nós vamos ver na página 194, Patrimônios Arqueológicos no Brasil. Os sítios arqueológicos, eles são locais, né, onde é possível encontrar vestígios, muitos antigos, de seres humanos, plantas e também animais. Por meio desses vestígios, é possível estudar como se aparecem, o que comiam e onde viviam. No entanto, esses vestígios são frágeis, por isso apenas profissionais especializados nesse trabalho, né, que é em sítios arqueológicos, é que podem tocar. No Brasil, tá, mais de 20 mil sítios arqueológicos existem. Todos eles são protegidos pela lei, certo? Então, a primeira lei do artigo 1 tem os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existente no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda da proteção do poder público, de acordo com o que estabelece no artigo na Constituição Federal. Então, é muito importante que a gente possa preservar e que é contra a lei, é crime você destruir, né, qualquer monumento, né, que é de grande importância para a história do Brasil. Então, isso significa, crianças, que o Brasil ele é necessário solicitar uma autorização do governo para pesquisar nesses locais. Então, nem todo mundo tem acesso. Alguns deles são abertos para visitação e é possível ver os fósseis de animais que viviam há milhares de anos. Existem no Brasil também alguns sítios arqueológicos tombados. Lembra que eu disse que os arqueológicos tombados é que ninguém pode mexer, nem destruir, nem alterar nada e nem muito menos entrar sem autorização nenhuma. Então, isso quer dizer que é expressamente proibido explorar aquele local, certo? E aí vamos falar agora sobre patrimônio e turismo, na página 196. E a partir do século XX, houve muitos investimentos da preservação do patrimônio nacional e grandes incentivos na área de turismo. Muitas paisagens coloniais foram tombadas,
como patrimônio nacional e o governo queria incentivar a visita desses lugares. Por isso, no ano de 1966, foi criada a Empresa Brasileira de Turismo, que se chama Embratur, um órgão do governo destinado a incentivar e promover o turismo do Brasil. Com a valorização do patrimônio, cidades históricas brasileiras se tornaram um destino desejado pelos turistas estrangeiros, gerando assim renda para o país por causa de gastos dos turistas. Com isso, o patrimônio nacional ele ajudou a movimentar a economia brasileira. E até hoje, né? A gente vê que no período de carnaval rola muito dinheiro, se tem muito dinheiro, então favorece muito a economia, nossa economia. Tá? Então, o turismo ele pode ser desenvolvido em conjunto com a preservação da memória do país, contando que haja a colaboração de todos. Né? Ao visitar um ponto turístico, não devemos, claro, riscar a parede, nem arrancar plantas ou jogar lixo no chão. Tá? Então, é bem importante que a gente tenha uma educação de ir para esses determinados lugares, certo? Então, na Constituição de 1988, o patrimônio cultural e material também foi valorizado. As práticas, os hábitos alimentares e as danças tradicionais do Brasil receberam destaque na cultura nacional. Apesar de sermos uma só nação, a população brasileira é formada por influência de vários povos, né, várias culturas e também várias tradições. E aí a gente vai ver agora o patrimônio brasileiro, que é mais ou menos também como uma continuação do patrimônio nacional, né? Então, novo patrimônio brasileiro. Por muito tempo, a cultura, né, de grupos indígenas e de afrodescendentes não foi considerado parte do patrimônio nacional por muito tempo. Isso porque apenas obras e arte de prédios antigos no estilo português é que tinha a valorização de se considerar um patrimônio. Patrimônio cultural afro-brasileiro. A gente sabe também que aqui existiu vários africanos, né? E a partir dos anos de 1970, lugares foram considerados locais de memória e patrimônio, mesmo sem ter grandes construções. Atualmente, o significado histórico e cultural em um local é mais importante que a construção entre si, como é o caso aí das ruínas do Cais do Valongo. Que lugar era esse? Essa mudança do conceito de patrimônio ocorreu com a atuação da ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, e o fortalecimento do movimento negro, porque o movimento negro, junto com a ONU, eles lutaram para que esse lugar aqui, que é as ruínas do Cais do Valongo, tá? Ele pudesse representar uma parte da história da escravidão. Já o Colombo dos Palmares representa parte da história da resistência à escravidão. Ele ficava no interior do estado de Alagoas e resistiu aos ataques dos portugueses por mais de 100 anos. Seu líder dos Palmares era Zumbi dos Palmares. Ele foi morto em 1692, né? Foi reconhecido como herói nacional em 1997. E a Serra da Barriga, que é onde situava o Quilombo dos Palmares, foi transformada em patrimônio nacional em 1986. Não foram encontradas ruínas de Palmares, mas sobre o local onde o quilombo ficava, foi criada um parque memorial do Quilombo dos Palmares, que pode ser visitado por vários turistas. Então é bem legal isso e interessante, né? Então, patrimônio cultural indígena. A gente falou do patrimônio nacional dos portugueses, falamos agora dos africanos e agora vamos falar do patrimônio cultural indígena, certo? Como vimos, né, para se contar parte da história de um povo, não é necessário que o local tenha grandes construções. Por exemplo, a Cachoeira da Onça, que também é conhecida como a Cachoeira do Iauaretê, na cidade de Gabriel, tá? No estado do Amazonas. Essa cachoeira é considerada sagrada por 7 etnias que passaram por ela, que é 7 etnias indígenas moraram e que moram ainda hoje nessa região, perto do rio Iauepes, o Uaupes, que é no Papuri. Ao todo, são mais de 30 mil pessoas, 30 mil indígenas que
moram nessa região. Esses povos acreditam que suas etnias surgiram ao redor da cachoeira, que é a paisagem de vários mitos tradicionais. Eles utilizam as águas da cachoeira para preparar alimentos e se divertir e plantar alguns produtos da terra fértil ao seu redor. E lá, né, passou a ser considerada patrimônio cultural em 2006, certo? Na página 203 fala de patrimônio cultural europeu, tá? Como nós aprendemos, né, o SPAM, né, ele foi valorizado, né, através do SPAM foi valorizado patrimônios portugueses aqui no Brasil. As construções e as práticas culturais de outros imigrantes europeus também eram deixadas de lado, como as de italianos, ucranianos e poloneses. Aqui no Brasil não considerava nada, nenhum patrimônio desses povos que vieram para o Brasil, tá? A não ser dos portugueses. Então, isso ocorria, imigrantes europeus também eram deixados de lado, tá? Então, isso ocorria por quê? Porque os imigrantes normalmente eram camponeses, pessoas muito pobres e não construíam grandes igrejas ou edifícios, diferente dos portugueses que moravam aqui no Brasil. E no ano de 1987, a cidade de Antônio Prado, que fica no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, se tornou aí um patrimônio nacional. Essa cidade era uma antiga colônia italiana e os prédios do centro histórico foram construídos de forma muito diferente da arquitetura portuguesa. Então, com o tempo, né, as organizações eles foram começando a valorizar, né, as construções de outros povos imigrantes que passaram a morar aqui e aí construir suas casas, né, cada um de uma forma diferente, cada um da forma que é do seu lugar de origem, tá? E agora nós vamos terminando com o capítulo 4, onde tem celebrações e saberes da cultura popular. Então, a gente vai ver alguns bens brasileiros do patrimônio mundial, tá? Então, em relação ao patrimônio imaterial. Então, patrimônio imaterial é a forma de celebrar, de criar, de fazer e de se expressar. Esses aspectos são impalpáveis, porém, os objetos que são utilizados para essas práticas, como os instrumentos musicais, também são considerados parte do patrimônio imaterial. Por isso, músicas, ofícios e celebrações populares são exemplo de patrimônio imaterial. Nos últimos anos, alguns bens da cultura popular brasileira têm sido incluídos na lista de patrimônio imaterial da humanidade. E aí a gente vai conhecer o samba. O samba de roda, né? Logo nos vem na cabeça a imagem do carnaval, né? De blocos de rua e dos grandes desfiles de escola de samba. No entanto, essa prática cultural vai muito além do carnaval. O samba de roda ele tem origem na Bahia e pode ser realizado em festas religiosas do catolicismo popular e de religiões afro-brasileiras. O samba de roda foi considerado patrimônio nacional em 2004 e patrimônio da humanidade em 2008. O samba de roda tem algumas regras. Participantes devem estar em círculo, cantando e batendo palma, de preferência tocando pandeiros, violas. As coreografias são variadas, né? No centro de roda deve ser um dos dançarinos que alterna com as pessoas no círculo. Embora homens participem da dança, a maioria dos participantes são mulheres, tá? Houve também um patrimônio imaterial que é considerado pinturas corporais, que eram dos indígenas e a Jampi, tá? Esses habitantes que moravam no norte do Amapá, eles chamavam essa arte de arte cursiva, através de tintas de orocum, genipapo ou resina, eles pintavam suas costas, braços e rosto com padrões cursiva. As crianças são ensinadas desde muito tempo, desde pequenininha, a fazer esse tipo de desenho. E é uma tradição que passa de geração a geração. Não há significado religioso nessas pinturas. Para esses indígenas, elas são desafios. Eles se esforçam para que respingam a tinta, fazer linhas e ângulos retos e produzir a tinta mais brilhante. E
Essas pinturas também representam o humor e o sentimento do Iajampi. E aí, quando um membro da aldeia morre, os indígenas eles pintam o corpo com padrões de luto. Quando uma criança nasce, eles pintam também, que se expressam alegria. Então, cada pintura tem uma expressão, né, um significado. No ano de 2002, essa arte aqui, ela foi considerada Patrimônio Nacional em 2003. Patrimônio da Em 2002 foi considerado Patrimônio Nacional e em 2003, um ano após, foi Patrimônio da Humanidade. E aí foram criados centros para realizar pesquisas e tirar fotos dos Iajampi, registrando a cultura e as tradições desse povo em livros escritos em português e na língua Iajampi. Então, bastante interessante, né, meus amores, isso aqui. E a gente também vai agora conhecer um pouquinho sobre festas religiosas, tá? Tem uma festa religiosa que se chama Círio da Nossa Senhora de Nazaré, tá? Ela é uma manifestação religiosa católica e de acordo de 1973, que fica na cidade de Belém, essa festa. Se reúne mais de 2 milhões de pessoas e consiste em várias procissões em homenagem a essa Nossa Senhora do Nazaré. É considerada uma santa pela população católica e imagem dela é levada em várias romarias, nas quais os fiéis prestam homenagem, enquanto o traslado da imagem da santa acontece. São celebradas aí várias missas e as pessoas costumam acompanhar o trajeto a pé. Então, até aqui no Brasil existe também esse tipo de profissão. E tem também uma festa, né? Uma manifestação católica, religiosa, que é a lavagem do Nosso Senhor do Bonfim, que é na Bahia, tá certo? E mostra aí um sincretismo religioso do Brasil. A celebração consiste em uma marcha de fiéis até as escadarias da igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Tanto na frente da igreja quanto nas escadarias são lavadas aí com flores e água perfumada, né, com perfume. Há participação de adeptos do catolicismo popular e de religiões afro-brasileiras que cantam e dançam e contribuem alimentos. Nessa festa, ela ocorre desde 1973, há muito tempo. Então, nessa época, os padres da Irmandade e Devoção do Nosso Senhor do Bonfim ordenavam aos africanos escravizados lavar as escadarias da igreja para a preparação de uma festa religiosa. Os trabalhadores aproveitaram a ocasião para homenagear Oxalá, em que tradições do secretismo religioso é representado o Nosso Senhor do Bonfim. Os escravizados lavavam as escadarias com flores brancas e água perfumada e o símbolo do Oxalá. Após oficialmente acontecer em Salvador, há rituais semelhantes em várias cidades do Brasil. Né? Então, com a lavação da escadaria da Igreja do Rosário em Curitiba, e aí se tem várias outras festas culturais, né, do catolicismo, que se tem, tá? É quase bem parecido. E aí, mantendo a tradição, o patrimônio cultural e material, ele é necessário que haja compromisso de toda uma sociedade, né? Quando uma região é desmatada, por exemplo, os indígenas que lá moram são obrigados a mudar hábitos e adaptar ou fugir, abandonando parte da sua cultura. Então, casos de intolerância religiosa também inibem, né, inibem manifestações religiosas tradicionais, como os fiéis, né, que tomem sofrer violências por expressar sua fé. Por isso, a colaboração de todos é muito importante para que essas tradições se mantenham e possam ser ensinadas nas nossas gerações. Então, é quando a gente fala de empatia e tolerância. A gente tem que respeitar todo tipo de religião, de crença, né? Você tem a sua, eu tenho a minha. Não é obrigado eu aceitar a sua ou você aceitar a minha, mas a gente precisa respeitar, né? E ter a tolerância de aceitar, né? A religiosidade de cada um. Então, independente da nossa religião, nossos hábitos, nossos valores, respeito vem acima de tudo, né? Então, não podemos aí julgar o próximo ou considerar que os valores dele sejam errados e a minha certa, né? Pois são tão importantes para ele o que ele acredita quanto é importante para mim o que eu acredito. E é por isso que precisa se ter esse respeito.
tá certo? Então, meus amores, aqui eu finalizo, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Na compreensão desses capítulos. Leiam novamente e eu vou passar aqui uma atividade para vocês, tá bom?